Muito bem, hora de oração, como você está? Tudo na paz? Tempo oportuno do Senhor para buscarmos a sua presença, orarmos e clamarmos um dia a mais na presença do nosso Deus em nome de Jesus. Tudo na paz? Como você tem passado estes dias? Não tem outro caminho senão o jejum e a oração para que Deus realmente nos dê condições de vivermos o que Ele nos tem prometido alcançarmos, esta liberação que vem do Senhor em superação cada dia, em nome de Jesus. Eu tenho falado nessa última série sobre o espírito de engano. Terminamos agora esses últimos 2-3 dias de falar sobre o testemunho e a história do profeta velho e do profeta novo. E continuando ainda sobre essa questão muito delicada e perigosa dos enganos, para que nós estejamos alerta. Eu quero falar brevemente algumas coisas sobre a história do apóstolo Pedro. Aqui está escrito em Mateus, no capítulo de número 26, capítulo 26 e o versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Agora presta atenção no versículo 75. Aqui é o momento onde Pedro nega Jesus. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Um pouco antes, no capítulo 26, versículo 34, Jesus havia dito isso a Pedro, que Pedro iria negá-lo. E Pedro jurou de pé juntos que jamais aquilo poderia acontecer e que ele iria até a morte para com o Senhor. E aqui uma situação muito sucinta dessa limitação que muitas vezes está sobre as pessoas e dessa provação que muitas vezes nós podemos enfrentar e que esconde, oculta os níveis de engano e de malignidade e de deformação e de imaturidade escondidos todos na vida de uma pessoa, como vemos claramente nesse exemplo do apóstolo Pedro. Vendo um pouquinho mais aqui em Mateus, no capítulo 16, escute bem, e versículo 22, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Por quê? Porque Jesus, ele já estava falando no versículo anterior da sua morte e da sua ressurreição. Ele disse assim: importa que seja necessário que o Cristo vá a Jerusalém e sofra muitas das coisas que dos anciões e os principais sacerdotes dos escribas, será morto e ressuscitará no 3º dia. Pedro sabia que Jesus era o Cristo, mas ele vem então reprová-lo e repreendê-lo dentro da sua grande missão, dentro do seu grande propósito. A única e exclusiva grandiosa missão do Senhor Jesus, em princípio, era essa: padecer pelos pecadores, morrer na cruz. Esse era o propósito e a missão grandiosa dele. A despeito de tudo que ele tenha feito, de toda a sua sabedoria, de toda a grandeza da sua glória, amém? Ele veio para esse exato objetivo, para esse propósito, para essa missão. Então Pedro, ele vem no versículo 22 dizendo: Isso de modo algum te acontecerá, tem compaixão de ti. Então Pedro estava agindo segundo a sua inclinação natural, segundo a sua inclinação humana, segundo a direção que ele mesmo achava e considerava segundo os seus valores,
os valores que ele tinha da sua condição de vivência de vida e a sua condição humana, natural da sua condição de mente. Mas ali estava exatamente um grande engano, um grande equívoco, um grande mal e um grande erro, onde muitas pessoas não conseguem discernir o propósito de Deus na vida de alguém, na vida de um pastor, de um homem de Deus, de um filho, onde muitas pessoas não conseguem compreender porque alguém toma uma decisão pelo ministério, ou porque alguém abandona tudo, ou porque alguém que poderia viver uma carreira profissional ou viver um outro nível de vida, prefere viver realmente segundo o dom do Senhor. Por quê? Porque há um propósito, porque há um objetivo, porque há uma caminhada, porque há um trilho a ser seguido da direção realmente do Espírito Santo de Deus. E aqui está o engano, que muitas pessoas acabam incorrendo nele. Por quê? Porque você vê depois o próprio Pedro negando Jesus, o que expressava a negativa de Jesus de Pedro diante de Jesus, de Pedro diante de Jesus, evoca a manifestação desse engano que já estava no seu interior e no seu ser. Tem compaixão de ti, Senhor, assim por diante. E depois, no versículo 23, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Meu Deus, que palavra esta! Não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, o espírito de engano, perceba, ele é, como se pudéssemos dizer, entre aspas, da natureza do homem, ou da manipulação do inimigo de vários fatores e valores culturais e mentais e padrões de relacionamentos daquela pessoa, mas do homem. E disso vem o engano, porque não consegue fazer o espírito de engano ali em Pedro, o engano de Pedro, impediu que ele enxergasse o propósito, a vontade de Deus e aquilo que o Senhor Jesus estava falando com uma determinação firme, cabal e resoluta, de que ele veio para sofrer diante dos principais sacerdotes e anciãos e morrer e depois ressuscitar. Mas aquela palavra, ela era muito dura para os seus padrões. E é onde muitas e muitas pessoas acabam vivendo segundo esse engano e não conseguindo realmente compreender os valores espirituais, os padrões que vêm de Deus para a obra que ele realiza. Onde muitos estão negando Jesus e não sabem, onde muitos estão perseguindo os ungidos de Deus e não sabem, onde muitos estão deixando de valorizar dentro da sua própria casa o que mais deveriam valorizar, aqueles que buscam a Deus, que clamam ao Senhor, que vão às águas, aqueles que oram, que intercedem, assim por diante. Então seja quebrado, repreendido esse espírito de engano ou essa forma de manifestação de engano no homem, que ali na manifestação de Pedro claramente não cogita das coisas de Deus. E nós fomos chamados para compreender e viver pela misericórdia do Senhor as coisas de Deus, e que assim ele possa me dar graça. Eu posso te dar graça também em nome de Jesus, e te tornar alerta, para que você seja um instrumento de Deus e possa discernir os padrões e os valores de Deus. E muitos se tornam bairristas, muitos se tornam avessos a tais e tais posicionamentos de servos de Deus, porque exatamente não compreendem. Há um preço a ser pago, há um caminho a ser trilhado. Jesus pagou o alto preço e ele deixou sobre as nossas vidas o legado do seu Espírito, que levantou a sua igreja de Atos dos Apóstolos com poder e grande glória. Hebreus diz que ainda há o que resta do sofrimento de Cristo. E talvez enfrentar este Pedro, que não cogita das coisas de Deus, mas dos homens, seja um dos nossos grandes obstáculos a serem suplantados, ou talvez um dos grandes desafios que temos, não na manifestação de demônios ou possessões demoníacas, não na descaracterização de pessoas determinadas e abusivas, de cabeça prostradas no pecado, em violência, em arrogância, em ganância, o que quer que seja, mas um espírito de engano bem sucinto e disfarçado.
que é muito perigoso e que talvez possa ter influenciado você, ou talvez possa ter me influenciado, ou possa ter influenciado muitas e muitas pessoas que você conhece, a deixar as coisas de Deus e cogitar das são as coisas do homem, por medo, por ameaças, por lutas ou por mesmo por necessidades. Mas hoje eu declaro destronado esses argumentos malignos, sejam da carne ou do inferno, mas eu quero declarar: glorificado seja o nome do Cristo, Filho do Deus vivo, todo-poderoso, que cogitou e cogita das coisas do alto, das coisas do céu, das coisas de Deus, e realmente padeceu nas mãos dos fariseus, dos saduceus, dos grandes da terra, da espada, ou melhor, da cruz das legiões romanas, de Pilatos, de Herodes, mas está escrito no versículo 21, será morto e ressuscitado no terceiro dia. E a nossa vitória é a vitória da ressurreição, é a vitória do terceiro dia. E que esta graça e glória esteja sobre a minha e sobre a tua vida. A nossa vitória é a vitória do terceiro dia, em nome de Jesus. Pai de amor, sejam seladas e ligadas na terra e ligadas nos céus estas palavras. E toda manifestação, manipulação de engano na carne seja repreendido, quebrado, caia por terra. Eu clamo e me compadeço daqueles que estão acamados, enfermos, intercedo, declarando a palavra da cura, da libertação, da ressurreição em vida, para que todo vírus e toda lepra e toda morte, e todo câncer e toda obra das trevas e toda falência caia por terra, Pai. Da graça entra com um alento nos corações, nas almas, nas vidas, pela Tua palavra. Tu podes, Senhor, levar uma centelha de ajuda, pode levar, Senhor, uma luz que brilha e fazer realmente com que haja vitória, bênção e com que cada um se levante em nome de Jesus em uma restauração tremenda. Eu abençoo, selo esta palavra, ligo esta bênção hoje sobre a tua vida. A graça, o favor, o nome do Senhor se derrame e se cumpra em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus.